Olá, gente! Feliz ano novo pra vocês. Eu espero que tenham curtido 2025 e que 2026 seja ainda melhor pra todos nós. É o ano da Copa do Mundo, Blue Lock tá voltando com a terceira temporada e live action. Além de, claro, né, essa bela partida que acaba de começar. Que possamos ter um ano de muita paz e gratidão. Obrigado a todos que acompanham o canal do fundo do meu coração. Simbora pra review. Caso por algum motivo você tenha encontrado o canal agora, eu agradeço se você puder se inscrever. Obrigado desde já. O capítulo dessa semana que vem, já que tudo foi vazado muito às pressas pelos leakers, começa com os narradores abrindo a transmissão. E agora, na terceira partida do Grupo A nessa Copa do Mundo Sub-20, Japão versus França. O início da partida está prestes a começar. São mostradas as posições de cada um dos jogadores. O Japão manteve os titulares da partida contra a Nigéria, enquanto aparentemente a França vem com alguns jogadores conhecidos já do time do PSG na saga passada. Eu honestamente não estava esperando tanto, dado que os autores obviamente não se importam para mais do que 2 a 4 jogadores em média por equipe, mas ainda assim eu acreditava que talvez pelo menos a França seria alguém com mais impacto de maneira geral, entende? Porque querendo ou não, né, é a França, cara. Se a França vem assim, eu já abaixo um pouco as expectativas para qualquer outras das seleções que sejam apresentadas. Eu espero que eu esteja errado e eu mordo a língua, né? Mas aparentemente vai funcionar assim pelo resto da saga inteira. 3 a 4 jogadores no máximo que você tenha interesse e vai ficar por isso em cada equipe. Vale se mencionar que o Hugo é meia, tá bom? Essa formação claramente deve ter rotações durante as partidas entre ele e o Charles, mas no final do dia, como muita gente, inclusive eu, imaginávamos, o novo New Jean é extremamente metódico. O seu futebol aparenta se direcionar ao caminho de um Kroos da vida, um Modric, sabe, um Iniesta. Fica por aí, tá bom? Os narradores terminam a introdução. Natsuki-san, que tipo de equipe é esse sub-20 da França? Bem, em poucas palavras, eles são fortes candidatos ao título. Não é por acaso que a seleção sênior francesa é a atual campeã mundial. Liderada por Locke, essa seleção sub-20 é conhecida como a grande geração de ouro, que garante o futuro da França pelos próximos 10 anos. Entendo. O Japão enfrentará um rival tão formidável. Os jogadores do Blue Lock sacudiram ao mundo com um placar de 4 a 0 na Nigéria em sua partida de estreia. Além disso, Isagi Ioichi está se tornando no símbolo dessa geração. A equipe que atualmente está atraindo a maior atenção no mundo do futebol. Os neo-egoístas Blue Lock Japão. E para esse encontro, o Japão estará estreando seu segundo e completamente renovado uniforme branco. Blue Lock Japão enfrentará os atuais campeões do mundo. Loki, entrando em campo, conversou com seu adversário. Quanto tempo que eu não te vejo, egoísta? Ao que o Isagi respondeu: olá, gênio. E o Bashira e o Charles se encontraram finalmente na obra. Só que mesmo com esse encontro acontecendo, o Chevalier parecia mais preocupado com a situação do seu grande amigo. Shidou-chan também não está na escalação titular de hoje? Ao que o Meguro respondeu: sim, ele começa no banco. É a mesma escalação da que usamos contra a Nigéria. Charles, com seu lado malicioso, respondeu: ah, é só isso? Então vamos ganhar facilmente. Veremos. Rin, que passava por ali, comentou: continue latindo, palhaço. Prepare-se para ter seu orgulho esmagado. Ao que o Charles apenas respondeu: digo mesmo, besta-chan. Enquanto todos os jogadores terminavam o aquecimento inicial, o narrador introduzia-nos ao jogo principal. Mate ou morra. Um duelo onde o vencedor fica a um passo da fase final, transformando essa pressão em motivação. Agora, um dos melhores confrontos da fase de grupos, Japão versus França, começa. A bola era rolada por Locke pro Hugo, que como um guia ditava as ações de sua equipe. Muito bem, vamos lá. Apontando o dedo, ele dirigia como um bom diretor de cinema o plano sequência que a França havia decidido filmar. Os franceses avançavam abruptamente, todos de forma unida, e o Japão parecia surpreso. Pra falar a verdade, é possível se afirmar que a palavra melhor para definir essa situação seria
tria despreparados. Repentinamente, todos saem correndo a toda velocidade em direção ao campo adversário. Hugo Calmo apenas fazia os últimos retoques da sua obra-prima. Perfeito. Iniciando a investida, rapidamente Sag ficava para trás. E Rin nada podia fazer com ele utilizando o seu braço para se proteger. Os garotos perceberam. Uma técnica de drible que passa bem entre mim e o Rin. Isso é ruim. Marquem o passe. O Hiyori aceitava isso. Porém, eu sei, mas tem muita gente pra marcar. Isso é impossível. O Hugo disparou o alarme. Bip, bip. Concentrem-se. Disparando um passe, os primeiros detalhes sobre sua aura de matéria negra eram revelados. A bola ia em direção ao Loki e o Sag percebia. Ele fez um passe imediato. Sério? Enquanto o Loki chegava de frente à grande área, a tríade do Japão aparecia com seu capitão dizendo: é esse o ponto, né, Genio-chan? Os outros eram apenas iscas para nos distrair. Eu já tinha planejado tudo. Você não vai conseguir passar. Os zagueiros falavam em sequência, quase que como se essas falas representassem suas sincronias em raciocínio. Ambos pensavam igual, mas por mais que em esportes coletivos isso seja positivo, talvez, somente talvez, às vezes, essa conexão pode acabar sendo usada contra si próprios. E é isso que o Loki dá a aparentar, falando: que pena. Vamos, senhor provocador. Charles aparecia entre Loki e a trajetória da bola, quebrando o posicionamento triplo que o Japão tinha criado para tentar pará-lo. Julien se deslocou pela esquerda, criando um escudo humano para quem vinha atrás, e enquanto isso, esse senhorzinho que vinha atrás, o senhor provocador, o Charles, pôde criar espaço para finalização, enquanto dizia após arquear a bola na altura do peito: haha, um passe para trás, é? O Aiko pensava enquanto o Nico tentava se aproximar do Chevalier, usando os movimentos de Loki como isca. Será que ele fez uma corrida diagonal? Um passe precisamente feito que parece brincar com os oponentes, deixando-os sem perceber. Concluído com um disparo de duende. Enquanto a nova aura de Charles era revelada, ele finalizava perfeitamente na caixa e o Yoshi aceitava. Com o primeiro golpe, ele destrói completamente nosso sistema e nossa compreensão de jogo. Que combo insano e super técnico. Gol da França. Essa era a candidata ao título. Com a bola estufando as redes e Gagamaru ficando pra trás, a tríade francesa comentava: bom disparo. Entendido. Isso é o destino. Fim de capítulo. Qual é, rapaziada? Qual é, rapaz? Meu irmão. Que início de partida horrível, cara. Sinceramente, eu não sou normalmente de ficar criticando, mas que início de partida horrível. O Japão jogou muito mal, cara. Eu fiz até uma postagem na semana passada quando vazaram os spoilers, mas tipo assim, como é que foi o processo de raciocínio dos meninos pra chegarem na frente do Loki dessa maneira, cara? Eles vêm tão unidozinhos, tá ligado? Tão colados um no outro, que sinceramente, mesmo na situação do Charles não ter conseguido fazer esse gol, só com esse tempozinho de distração em que o Nico saiu da tríade pra vir marcar o Charles, eu acho que o Loki, que tava se deslocando pra esquerda, já podia ter pegado um impulso, passado pelo Ario e recebido uma assistência do Charles, ok? De toda forma, como eu vejo esse lance, parece que o Japão veio despreparado pra ele, tá bom? Pode ser que não dê pra julgar o time tão cedo assim, porque, eles foram pegados despreparados e etc e tal, não é exatamente isso que o Ego preparou pra essa partida, só que ainda assim, cara, ainda assim, começa a se criar aquele gostinho aterrorizante, né, de que vai realmente acontecer uma goleada, por mais que eu não acredite nisso, ainda assim, eu amo a ideia pra esse início, tá bom? Eu odeio a forma que ela foi executada, simplesmente não
aparenta pra mim que é algo que dê pra se utilizar como exemplo pra dizer, olha como a França é incrível, tá ligado? Mas parece que é um erro da formação do Japão do que o contrário. Ai, não estávamos esperando que o Charles fosse finalizar pro gol. Para, né, velho? Como assim? Tipo assim, eu acho que o Blue Lock mesmo, dentro do Blue Lock, já aconteceu tantas vezes situações parecidas como essas, que eu acho que era o mínimo de se prever, tá ligado? Pô, pode vir alguém aqui aparecer e se aproveitar de nós estarmos focando só no Loki. Será que o Ego mesmo não tenha repassado isso pra eles? Eu acho que vai ser mostrado alguma coisa relacionada a isso. Claro que o capítulo que vem provavelmente deve ser só pra desenvolver o raciocínio dos garotos do Japão com relação a isso, mas ainda assim, tô um pouco frustrado, tá bom? Eu gosto do gol acontecendo tão cedo, deixa o jogo muito mais eletrizante, sem sombra de dúvidas, mas eu desgosto da forma como esse gol acontece. Ser gol do Charles era uma coisa que eu já tava prevendo, adorei, mas ainda assim, poderiam ter feito uma situação onde a França só fosse superior mesmo, tá bom? Mesmo com todas as táticas do Japão, com eles tendo se preparado, ainda assim a França conseguisse aplicar um gol. A França forçou no erro e conseguiu vencer aí. Positivo pra eles, né? Mas ainda assim, eu não achava que Blue Lock ia tomar um gol de forma tão imatura assim. Eu acho que essa é a minha opinião com relação a isso, ok? Bem, no geral, o que temos mais pra discutir nessa análise é o Hugo, né? Eu acho que o Hugo foi mostrado bem pouquinho, mas já foi meio que esclarecido pra nós que ele vai funcionar como um Itoshi Sai dentro da obra. Não igual, não dá pra ser igual ao Itoshi Sai, sinceramente. Eu acho que os autores não vão querer construir tantos jogadores repetidos, mas eu digo no sentido de que os dois controlam as equipes onde estão jogando, né? Normalmente é eles que vão mandar e desmandar no sistema tático, nas jogadas, nas armações. O Hugo funciona dessa mesma maneira. Eu acho que teremos algumas coisas interessantes sendo adicionadas no sentido dessa personalidade dele. Ele parece realmente ser alguém mais ríspido, alguém mais seco. Eu não sei que adjetivo definiria bem completamente isso que foi mostrado até agora pra nós, mas do que aparenta o Hugo realmente será esse personagem que até pelas próprias palavras dele, né, se envolverá de alguma forma com o destino, com o universo. A aura dele é alguma coisa que também lembra, né, um pouco o universo, matéria negra e tal. Se ele falou essa parada do destino, será que ele será um personagem mais tipo aquele personagem que parecia muito um Hyuga, que era o cara das cartas de tarô, que apareceu mais no mangá do Nagi? Ele realmente vai ser ligado a isso, a personalidade dele toda vai ser envolvida a isso. Eu não sei se eu gosto que o Hugo seja dessa maneira. Eu gostaria mais que o Hugo só fosse um cara mais, vamos dizer assim, quieto, metódico, sabe? Mandem suas apostas aqui embaixo. Vamos discutir sobre isso aqui nos comentários principalmente. Como que você acha que será a personalidade do Hugo de agora em diante na obra? Com base nesse primeiro capítulo, ele vai realmente ser esse cara mais quieto? Ou será que ele vai seguir mais pelo lado ali do Zantetsu? Um cara que se acha muito inteligente, mas no final das contas não é bem assim. Ele só tem uma camada por fora que aparenta ser isso, mas quando tu conhece mais ele acaba sendo bem diferente com relação à sua personalidade. Até agora, parece que ele vai ser esse tipo de jogador. O cara mais chatão, tá ligado? O cara mais concentrado, o cara mais pé no chão. Não faz nada de mais, não faz nada de menos, acredita no básico e se aproveita disso para as coisas funcionarem. Se ele tá dizendo aqui no final que isso é o destino, podemos tirar de base que isso seja um cálculo que ele mesmo fez, né? Ele disse que o Isagi não era tudo isso ali quando foi apresentado pela primeira vez, e isso pode ser porque ele enxerga o futebol de maneira direta, percebe as coisas e chega a uma conclusão de forma fácil. Talvez o Blue Lock, com o efeito Blue Lock que já conhecemos bem, possa tirar uma nova personalidade em cima dele, né? Possa fazer com que ele mude dependendo do ritmo, dependendo da situação do jogo. Claramente eu não acho que o Hugo esteja errado na sua afirmação sobre o Isagi, tá bom? Mas eu acho que o Isagi vai realmente evoluir junto do Japão durante essa partida contra a França e fazer com que ele se surpreenda. As suas expectativas, esse destino cujo qual ele fala, vai ser subvertido. É o que eu acredito. Manda aqui embaixo suas opiniões. Nos vemos aqui amanhã para mais um vídeo de previsões. O que vocês acharam sobre as páginas coloridas, hein, galera? Vocês curtem assim? Mandem suas
opiniões. Eu aprendi aí como deixar coloridinho pra vocês. Vou tentar tá trazendo todas as semanas o máximo de ser possível. Esse 2026 será diferenciado. Eu espero pelo menos que seja. Tamo junto, um grande abraço, valeu, falou e... Cut!